Muito boa noite a todos, que ainda não cumprimentei, sejam muito bem-vindos a mais este encontro no domingo. Quem está vindo também pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo nosso grupo. Como o César já comentou, né, hoje eu vou explanar, vou ler para a gente, né, o capítulo 8 do livro Ceifa de Luz, Legendas do Tribuno Espírita. E este capítulo, na verdade, eu vejo como uma continuação, né, um complemento da semana passada, do capítulo 7, que o Marcos Mateus também comentou sobre a palavra, o poder da palavra. Então, hoje também teremos, né, este mesmo assunto, mas vamos focar aí em algumas partes diferentes, né? Legendas do Tribuno Espírita, tribuno se refere ao orador, não somente orador espírita, vamos dizer assim, mas essa mensagem não é só para quem prepara palestras ou fala em templos religiosos, não somente no centro espírita, mas em qualquer outra religião, mas é também para todos nós, porque a fala, né, ou falar, faz parte do ser humano, faz parte da nossa vida. Nós precisamos dessa comunicação. Nós nos comunicamos a todo momento, em nossa casa, no nosso trabalho, na rua, com pessoas desconhecidas. Então, nós fazemos o uso da fala em todos os momentos, em todas as situações, né? E para a gente ver um pouquinho, né, sobre a fala, o poder da fala, antes de eu ler para vocês a mensagem do Ceifa de Luz, eu encontrei, né, bem por acaso, né, aquele por acaso que a gente sabe que não existe, mas eu abri nessa semana este livrinho que eu gosto muito, do Chico Xavier, não sei se vocês conhecem, Coragem, psicografado pelo Chico, e tem por espíritos diversos, né? E tem muitas de Emmanuel também aqui. E por coincidência, existe neste livro também uma mensagem chamada Nos Domínios da Fala, que vem de encontro com a nossa mensagem desta noite. E nos Domínios da Fala foi trazida pelas mãos do Chico também por Emmanuel. Então, são duas mensagens que temos aqui do querido Emmanuel. Então, ele nos diz assim: não somente falar, mas verificar, sobretudo, o que damos com as nossas palavras. Automaticamente, transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Então, primeiro ponto aqui para a gente pensar, a semana passada também foi falado, né, sobre isso. Então, nós temos o nosso pensamento, nós pensamos, o pensamento fica ali, né, e se a gente verbaliza, nosso pensamento está saindo. Então, nós estamos dando uma forma à nossa emoção, ao nosso sentimento naquele momento, naquele estado. A gente percebe isso bem facilmente quando a gente está num momento de nervoso, de irritação, quando a gente está bravo com alguma coisa, as nossas palavras saem, né, com uma força, né, mais negativa, com uma certa rispidez, e então a gente já afasta um pouco as pessoas do nosso redor. Mas quando nós estamos num momento mais tranquilos, quando nós pensamos e refletimos melhor o que nós vamos falar, então a probabilidade do ouvinte nos entender, nos compreender, é bem mais alta, porque eu estou colocando ali aquele sentimento, né, de serenidade, de tranquilidade, que vai fazer com que aquela pessoa entenda o que eu quero dizer. Continuando, Emmanuel nos diz assim: terás pronunciado formosos vocábulos,
selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenhas colhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham a experiência. Quando nós usamos, ou quando as pessoas, né, às vezes eu falo nós usamos porque eu também não tenho, né, tanto vocábulo assim, muito sofisticado, mas existem, né, pessoas que realmente têm, né, palavras mais chiques, mais sofisticadas, mais difíceis, e às vezes nem é por querer se exibir, né, mas às vezes mostrar ali que tem um conhecimento a mais do assunto, mas o que adianta essas palavras difíceis, né? E como ele diz aqui, frases a capricho, se a pessoa que está ouvindo, para ela não vai fazer efeito, vai ser indiferente, porque ela não está entendendo a mensagem que está sendo passada. Às vezes nós lembramos de professores, né, no colegial ou na faculdade, que às vezes falavam, nossa, o que está acontecendo, né? Que assunto é esse? O que será que esse professor quer dizer? Porque às vezes não conseguiu transmitir ali o que era preciso. Então a gente se distancia, o ouvinte se distancia, porque não faz sentido para mim aquelas palavras, né? Então é uma consequência aí que o Emmanuel nos traz. Ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticalmente considerando, se nelas colocaste quaisquer vibrações de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro, que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Então, aqui nós temos, né, algumas outras consequências do uso da nossa palavra, do uso da nossa fala. Então, olha que interessante, né? Se a gente colocar vibrações de pessimismo, as pessoas que estão nos ouvindo, elas sentem a energia, né, a nossa energia, o que está saindo ali da nossa boca. Então, se a minha palavra, naquele momento, teve a intenção de ferir, né, de cutucar, às vezes a gente nem quer, né, a gente quer dar colocar o fogo, né, colocar mais lenha ali na fogueira, com aquela segunda intenção, né, de ironia e de sarcasmo. Então, as minhas palavras carregam essas vibrações energéticas negativas também. Isso ocorre, segundo Emmanuel, porque instintivamente a nossa palavra está carregada do nosso próprio espírito. Ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. Às vezes a pessoa que está ao nosso redor, o ouvinte que está ali nos escutando, de repente está bem, está se sentindo bem, né? Mas dependendo dessa energia ou do uso da palavra que nós fazemos com intenções negativas ou para o mal, eles também, né, vão ser atingidos de alguma maneira. À vista disso, analisemos-nos em tudo o que dissermos. Então, um alerta para nós. Conversa é doação de nós mesmos. Opiniões que exteriorizaremos são pinceladas para a configuração do nosso retrato moral. Então, indiretamente, o que eu penso, né, o que eu acho, o que eu acredito e que eu exteriorizo, está de alguma forma dizendo que tipo de pessoa eu sou,
né? Os valores que eu acredito, os valores que eu tenho. Se de repente eu falo em alguma conversa, não tem problema, a gente, né? A gente pega ali umas coisinhas, ninguém vai ver, né? Ou algum ato assim, né? Não, não vai acontecer nada, tá tudo bem, né? Todo mundo dá um jeitinho mesmo, eu não vejo problema nisso. Então, se de repente uma conversa eu já me expresso dessa forma, eu dou uma opinião dessa maneira, eu já estou indiretamente dizendo para as pessoas que a honestidade não tem muito valor para mim, né? Então, eu posso fazer algo errado que está tudo bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as opiniões que nós vamos ali mostrar, né? E Emmanuel nos diz que, mais que isso, o verbo, ele é criador, e cada frase é semente viva. Agora, esse próximo parágrafo, até a marquei aqui, porque eu achei muito importante. Plantamos o bem ou o mal. Isso nós já sabemos, né? Mas com o uso da palavra, olha só, nós plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte, naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes imponhamos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo indiretamente. Então, fala que aqui mora o perigo. Se a gente parar muito, né, para pensar e refletir sobre essa frase de Emmanuel, então eu posso, com a minha palavra, com a minha frase, com a minha explanação, em um determinado momento, influenciar o outro, sim, né? Ou na saúde, ou para ele se sentir pior, na enfermidade, para ele se sentir com mais esperança, ou para ele se sentir mais destruído por dentro, mais angustiado, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, principalmente para as pessoas, né, como nós vamos ver no Ceifa de Luz, para quem se expõe, está ali falando, né, com outras pessoas, porque é o sentimento do outro, que nós não sabemos o que está se passando na cabeça da outra pessoa, e aí uma palavra, uma frase vai incentivar essa pessoa para fazer algo bom, para fazer algo melhor, ou para realmente desistir de tudo e ir para outro caminho. Então, aqui a gente pode, né, pensar que é a nossa escolha. Então, quando nós falamos, eu estou escolhendo as palavras que eu falo, né? Aquela coisa que fala assim, falei sem pensar. Às vezes acontece, sabe? Mas vamos tentar, né, se policiar para que a nossa palavra não envenene, não machuque mais quem ali está precisando de nós naquele momento. E o último parágrafo desta mensagem de Emmanuel no livro Coragem vai de encontro com as recomendações que Emmanuel vai nos trazer no Ceifa de Luz. Então, ele nos diz assim, balsamizarás as feridas dos que se encontrem caídos na trilha do mundo. Olha que lindo. Eu posso ter palavras que vão amenizar, que vão tranquilizar, que vão curar até mesmo feridas dos nossos irmãos que estão caídos, que estão sem rumo, né, que não sabem o que fazer. Entretanto, o que será dos nossos irmãos perdidos na angústia, se não lhe instilamos no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus quanto nós? Então, ele nos instiga aí com uma pergunta que, por isso que eu disse que vai de encontro ao Ceifa de Luz,
porque vai de encontro aos oradores, quem, né, a palestrantes ou pessoas que falam, né, em templos religiosos. Se nós pensarmos a quantidade, né, de irmãos que vão nas igrejas, nos templos, nos centros, todos os centros, né, que existem, a quantidade de pessoas que vão à casa espírita, ao templo religioso, a maioria delas é porque estão passando por um problema, porque estão desamparados, porque precisam de ajuda, porque sentem dores emocionais, que não sabem como resolver, que não sabem de onde vem. Né? Então, muito raramente, quando nós vamos ao centro, nós podemos falar, nossa, hoje estou 100% tranquila, 100% sem problemas, né? Estou 100% feliz. Isso é raro, porque nós temos, né, essas oscilações das nossas emoções. Então, para a pessoa que está falando, a responsabilidade, né, que Emmanuel diz aqui, né, de passar para o coração desses irmãos a fé necessária para que eles se levantem, para que eles possam entender as palavras, né, os ensinamentos de Jesus, por exemplo. Então, e não só a um orador numa casa espírita, mas também todos nós, em algum momento da nossa vida, vai bater à nossa porta um amigo, uma pessoa às vezes desconhecida, que vai precisar de um conselho, né? E a gente faz mais ou menos um atendimento fraterno naquele momento, porque você vai ter que, de alguma forma, dizer algo para aquela pessoa, para que ela se sinta melhor, para que ela se levante, para que ela tenha, né, a vontade de buscar algo, de buscar, né, um caminho religioso, dependendo do problema. E quando isso acontece, a maioria das vezes nós apontamos o dedo. Nossa, mas você fez isso, né? E a gente começa ali a reforçar na pessoa, né? Tudo de ruim que a gente não deveria reforçar, né? Então, aqui as palavras, Emmanuel nos diz que elas devem servir como um suporte, um apoio mesmo, e não palavras de julgamento que vão, né, às vezes incentivar os ouvintes a buscarem um outro caminho, né? Quando eu li essa parte, eu me recordei de um comentário, né, alguns anos atrás, quando eu comecei a participar do trabalho voluntário no albergue. E lá uma noite nós estávamos esperando, né, servir a janta, e aí um dos voluntários estava ali conversando comigo, fazia uns 6 anos atrás, quando eu estava começando a dar palestras, né, a minha primeira palestra fora de Pederneiras foi no VP, e aí esse companheiro lá de trabalho falou, nossa, Lu, que legal, né, eu vi que você está começando a dar palestra aqui em Bauru e tudo mais, falei, pois é, né, tal. E aí ele me contou, assim, brevemente de um episódio, quando ele estava viajando, passando uma temporada na casa de uns parentes, não lembro agora também, né, que cidade. E eles foram ao centro, que eles convidaram ele foi junto e tal, e ele falou, nossa, Lu, eu assisti uma palestra tão linda, né, a mulher, nossa, falou assim, nossa, foi tão, né, emocionante, envolveu ali todo mundo, era sobre a caridade. Eu falei, nossa, que legal, né? Mas aí ele complementou assim, pois é, mas, tem um mas, terminou a palestra, estava todo mundo saindo, né? E eu fui buscar o carro, estava estacionado, e quando eu estava passando na calçada, eu vi que essa palestrante estava também entrando no carro dela. E nesse momento tinha assim, uma pessoa de rua, que chegou até ela para, acho que pedir alguma coisa. E ele falou assim para mim, Lu, mas essa mulher foi tão grossa com a pessoa ali na rua, que na hora, tudo aquilo que ela, né, que eu escutei, que ela tinha falado, foi assim, caiu por terra.
porque parece, né, parecia que não era a mesma pessoa que falou, né, tão lindamente sobre a caridade, e minutos depois estava ali desprezando ou falando algo, né, de uma maneira rude com o pedinte. Né? Então, isso ficou guardado, isso eu sempre, eu nunca esqueci, porque a gente comentou depois, olha o quão importante é, né, a gente se policiar com o que a gente fala, né? Então, meus amigos, quando a gente vai aqui para o Ceifa de Luz, nós temos uma frase de Jesus, que é assim, porque pelas tuas palavras serás justificado. Né? Se a gente pegar a frase completa, nós acharemos, porque pelas tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, eu posso ter a minha escolha do que as palavras que eu for usar. Então, nós vamos ver, então, para finalizar o nosso encontro desta noite, as recomendações, mais uma vez, de Emmanuel, em relação ao uso das palavras. Então, ele nos diz, primeira recomendação, cultuar a beleza verbalista nas alocuções ou explicações que profira, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior, através da prece. Então, quando nós estamos em prece, fazendo a nossa prece, nós estamos usando palavras. E vamos tomar cuidado com o que nós pedimos, que nós pedimos, né, nas nossas preces, porque nós estamos colocando ali, né, o nosso coração naquelas palavras. Ele também nos instrui a atualizar-se constantemente, examinando, todavia, as novidades antes de veiculá-las. Olha, Emmanuel é tão delicado no uso desta recomendação, porque ele poderia falar, né, gente? Olha, não fofocar, não inventar histórias e passar para frente. Mas não, ele disse, né? Examinar as novidades, né? As novidades antes de passar para frente. Eu estou passando uma informação verdadeira, essa informação vai causar, né, algo negativo, consequências destruidoras para outras pessoas? Então, algo para a gente pensar. Reverenciar a verdade, contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas, para o destaque preciso. Né? Então, a gente destaca ali o que é bom, as qualidades, né? Ao invés de a gente fazer comentários infelizes, que não, né? Que não, fala assim, não é da minha conta falar aquilo para a pessoa, mas reforçar ali o que ela tem de bom, né? Poxa vida, mas aquela pessoa, né? Não importa, ela tem algo bom a oferecer, ela tem qualidades também, como todos nós, temos defeitos, né? Temos as nossas fraquezas, né? E nossas qualidades. Então, não, de repente, ficar ali enfatizando a fraqueza da pessoa. Outra sugestão de Emmanuel, formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Aqui eu poderia até comentar sobre frases, porque às vezes a gente precisa também do empurrãozinho, né? Então, por que não me dizer, né, frases, palavras ou frases edificantes que vão me fortalecer, que vão me dar mais coragem para vencer ali o meu dia, na minha, né, oração inicial, por exemplo. Se diz alguns momentos do dia, né? Uma vez o José Carlos de Luca recebeu uma orientação de um espírito amigo, que não quis revelar o nome, em uma de suas reuniões,
E esse espírito amigo disse que é sempre bom nós falarmos, nos falarmos, né? Palavras edificantes. E ele sugeriu a gente sempre se falar: eu sou luz, força e poder. Eu sou luz, força e poder. Que essas 3 palavras vão, né, nos ajudar nos momentos difíceis, né? Vão nos fortalecer. Eu achei bastante interessante. Emmanuel nos diz: enaltecer as ideias e emoções sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Lembra que na outra mensagem ele falou, né, da linguagem mais sofisticada. Então, não vamos desprezar a linguagem simples, né? Esta linguagem simples que vai, né, tocar o nosso coração de alguma maneira. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem. Falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhes entender os problemas. E, por último, a última recomendação, ele nos traz: enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna. Entretanto, estudar, quanto possível, de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. Então, olha que lindo, né? Estudar, quanto possível, de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. Logicamente que a gente tem o nosso processo, né, de lapidação, de crescer, de amadurecer, e nisso nós estamos também ajudando o aprimoramento de todos, né, um ajuda o outro, né, um segura na mão do outro. Então, com a palavra, como eu estudo é pelas palavras, né, se nós vamos ler um livro, se nós vamos escutar alguma palestra, é o uso das palavras que estão ali, né? Então, pelas palavras, pelo estudo, nós vamos crescer, nós vamos ter esta oportunidade, né, de crescer, de aprender, de nos lapidar, né, realmente. E com isso, eu posso me reerguer numa situação complicada, numa situação dolorosa, e eu vou reerguendo outras pessoas que me procuram, que chegam até mim, né? Porque elas chegam. A gente fala que quer fugir, mas não dá, elas chegam mesmo, podem prestar atenção, né? Então, essas são as instruções que Emmanuel nos traz para esta noite, né? Para essa semana, que a gente possa, na verdade, né, ficar mais atentos, né? Pensando assim, o que será, né? Que eu estou falando, está sendo produtivo, né? Eu estou ajudando outras pessoas, qual é a semente que eu estou plantando com essa frase, com essa palavra? Porque a gente sabe o poder, né, que a palavra tem. E se a gente está conversando com uma pessoa num momento muito delicado, muito complicado, aí a nossa responsabilidade é bem maior, né? E aquilo pode acarretar, ainda mais se de repente é uma criança, alguém mais jovem, aquilo fica marcado de uma certa forma, a gente como adulto já vai relevando, né? Falar, eu vou esquecer aquilo e tudo bem. Mas para uma criança, para uma pessoa mais jovem, às vezes uma palavra que ela escuta, nossa, marca, e ela vai se sentir, né, uma pessoa fracassada, para o resto da vida, né? Para a vida é mal de falar, né? Mas por um bom tempo, ela não vai ter uma autoconfiança. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz um atendimento na escola, uma mãe chegou lá com 3 filhos, assim, novinhos, né? E eu conversando, né? Ah, quanto tempo, né? Que eles sabem inglês, já estudaram antes, aquele vai conversando. E a mãe falando, olha, esses 2 aqui, nossa, eles pegam rapidinho, nossa, são estudiosos, mas e assim, na frente deles, né? Mas essa daqui, ó, nossa, é burrinha de tudo, não sabe nada.
Eu queria, na hora, eu fiquei com aquela vergonha, porque eu falava, meu Deus, né? Eu não podia falar para a mãe, por favor, não fala isso. E aquilo, a menina, eu já percebi que a menina já se contraiu, assim, abaixou a cabeça, e eu cortei o assunto, né? Tentei mudar ali o assunto. E o engraçado é que durante ali na aula experimental, tudo que eu perguntei para ela soube responder certinho, né? E eu fiz questão de dar parabéns, nossa, que legal, que bom, olha só, elogiei ali, porque às vezes uma coisa vai bloquear, né, a pessoa ali em outras situações que ela vai precisar de ter aquela confiança e não vai ter, né? Então, que a gente possa sempre lembrar, né, dessas mensagens que Emmanuel nos trouxe. Espero que eu tenha atingido o meu objetivo de passar, né, essas mensagens, essas instruções tão lindas que a espiritualidade nos traz. Muito obrigada a todos.